Graças a Deus, irmãos. Amém. Boa noite a todos. Deus abençoe cada um. Muito bom estarmos na casa do nosso Deus, prestando culto a Ele. Esse Deus que é o único digno de toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão. É o único Deus realmente vivo, Deus que deu a sua vida por nós, ressuscitou, venceu a morte, e graças a essa vitória de Jesus, que nós temos a vitória também. Que bom que o relógio aí não está funcionando. A gente não fica preso, né, na hora. A gente está mais à vontade. Então até 10 horas está bom, né? O que vocês acham? Brincadeira. Bom, como todos sabem, né, o pastor Carlos está em viagem, devemos estar orando por ele, e no próximo mês, acredito que no final do mês ele já deve estar de volta, então em novembro, em fevereiro, estaremos então reiniciando os estudos, os ministérios todos. Então, por enquanto, tem muita gente também viajando, né? Então, momentos de estarmos, alguns descansando, outros aproveitando um tempo maior com seus familiares. Mas, enquanto isso, estamos, o nosso louvor, a nossa adoração ao nosso Deus não para, né? O cristão não tira férias nunca. Então, mesmo quando um cristão ou um pastor está de férias, na verdade, ele está de férias das suas atividades do dia a dia, né? Mas como cristão, nós nunca tiramos férias. A nossa adoração ao nosso Deus, ela é contínua e deve ser todos os dias. Amém? Irmãos, a nossa meditação está baseada no Salmo número 131. Peço que os irmãos abram suas Bíblias. Salmo número 131. Esse salmo foi escrito pelo rei Davi. Ele é um salmo didático, né? Ou seja, um salmo que nos ensina, nos orienta como nós devemos nos comportar, como deve ser a nossa atitude quando nós estamos prestando culto ao nosso Deus. Então, é um salmo, um texto que vai nos orientar como deve ser a nossa adoração ao nosso Deus. Amém? Os irmãos acompanhem a leitura da palavra de Deus, que diz assim: tem como título a humildade do salmista. Senhor, meu coração não é arrogante, nem meus olhos são altivos. Não busco coisas grandiosas e maravilhosas demais para mim. Na verdade, acalmo e sossego minha alma. Como uma criança desmamada nos braços da mãe, assim é a minha alma como essa criança. Ó Israel, põe tua esperança no Senhor, desde agora e para sempre. Amém? É só um curtinho, são apenas 3 versículos. Esse salmo, irmãos, foi escrito, né, pelo rei Davi, e tem como título, né, Cântico dos Degraus. Talvez algumas versões está escrito Cântico de Ramagem ou Salmo de Ramagem, que é a mesma coisa. Então, Cântico dos Degraus ou Cântico de Ramagem é a mesma coisa. E o que significa isso, Cântico dos Degraus? Naquela época, né, no Velho Testamento,
quando o povo de Deus ainda estava em formação, né, a nação de Israel. Então, a gente sabe que Jerusalém era a cidade santa, e todo o povo de Israel, e até algumas outras nações, alguns outros povos, eles iam até Jerusalém para prestar culto a Deus, para prestar adoração a Deus. E enquanto eles estavam caminhando rumo a Jerusalém, então vinham pessoas de todas as partes, né, de todas as cidades, né, as outras cidades de Israel e de algumas cidades, alguns países, né, vizinhos. Então eles iam em direção a Jerusalém para prestar culto a Deus, e nessa caminhada, né, nesse processo, sair das suas casas, das suas cidades, até chegar na cidade de Jerusalém, onde eles se reuniam para prestar culto a Deus, eles iam cantando salmos a Deus. Então, por isso que chama salmo de degraus, ou cânticos dos degraus, porque enquanto eles estavam caminhando, né, eles, em grupos, né, em várias pessoas, eles iam então adorando a Deus, até chegar no lugar onde eles iam se reunir, na cidade de Jerusalém, porque lá então as pessoas se reuniam para prestar culto a Deus. Então saíam pessoas de todas as partes, né, as vizinhanças de Jerusalém, as demais cidades, né, e alguns outros povos também circunvizinhos. Então, enquanto eles estavam caminhando, eles iam, né, louvando a Deus, entoando salmos. A gente sabe que o livro dos Salmos é um livro de cânticos, né? Então, para nós, né, isso apresenta como um livro, né? Mas na verdade é como se fosse o nosso cantor cristão. Por isso que a gente não fala capítulos, né? A gente fala Salmo número 1, número 2, porque cada salmo ele é único, né? É como se fosse uma música, né? Então as pessoas iam então até chegar na cidade de Jerusalém, elas iam adorando a Deus. Então isso já servia como uma preparação para que quando elas chegassem lá na cidade de Jerusalém, então lá eles se reuniam todos e ali prestavam culto a Deus. Então nessa caminhada, né, podemos chamar de procissão, né? Procissão não é exclusiva da Igreja Católica, mas quer dizer, um grupo de pessoas, né, que se desloca de um lugar para outro. Então, nessa caminhada, eles estavam reunidos, né, e eles já iam se preparando, adorando a Deus com salmos, com cânticos. Eu queria já fazer uma pergunta, né, para que nós estivéssemos pensando, né? Como é a sua preparação em dia de culto? Por exemplo, no domingo, quando nós nos reunimos, né, para prestar culto a Deus como igreja, ou na quarta-feira, ou na sexta-feira, quando nós temos nosso culto de oração, como é a sua preparação? Ou seja, você deu a um determinado horário, você cessa as suas atividades, né, e aí você vai se preparar para vir para a igreja, né, ou para vir para o templo, já que nós é que somos a igreja. Então, como é a sua preparação? Enquanto você está se arrumando, tomando seu banho, enfim, fazendo seus afazeres, deixando talvez a janta pronta, como é a sua preparação? Enquanto você está vindo para o templo, para se reunir com os demais irmãos, para juntos nós prestarmos culto ao nosso Deus. Então é para cada um pensar, tendo como base, como ensinamento, essas palavras do rei Davi. E então, o rei Davi, nesse salmo, ele está falando como acontecia o preparo, né, das pessoas, do povo de Deus, até eles chegarem na cidade de Jerusalém, que era a cidade santa, para eles juntos, então eles adorarem e prestarem culto a Deus.
Então, trazendo para os nossos dias, aplicando, né, aqui os ensinamentos, as palavras do rei Davi, como deve ser a nossa preparação, né, os minutos, né, as horas que antecedem nós estarmos reunidos como igreja para prestarmos culto ao nosso Deus. Então, é o que ele fala aqui, ó. E é isso que significa cântico de ramagem, o cântico dos degraus. É justamente o louvor, né, a adoração que as pessoas já prestavam a Deus, enquanto elas não chegavam num determinado lugar onde elas se reuniam, para ali então realmente prestarem culto ao nosso Deus. Então é uma coisa para a gente pensar. A gente tem em mente que a nossa adoração ao nosso Deus, ela não começa só a hora que você chega aqui na frente do templo, ou só a hora que você passa por aquela porta e se assenta aqui nos bancos. Mas a nossa adoração já começa lá na sua casa, na minha casa, enquanto eu estou me preparando, escolhendo a roupa que eu vou colocar, enquanto eu estou tomando meu banho, enfim, seja lá qual for a atividade que eu tiver que fazer antes, me preparando para vir para o culto. Então a adoração não começa aqui, a hora que você senta nesses bancos, mas ela começa já ainda na sua casa, ou talvez alguém venha do serviço, então a hora que você está terminando os seus afazeres lá, encerrando o seu dia de trabalho, então você já começa a se preparar. Então é exatamente isso que o rei Davi, né, o salmista, está nos orientando. E aí mais ainda, ele fala no versículo 1, Salmo 71, versículo 1, ele diz: Senhor, meu coração não é arrogante, nem meus olhos são altivos, não busco coisas grandiosas e maravilhosas demais para mim. Irmãos, interessante que quando eu estava preparando essa meditação, eu busquei umas 3 ou 4 versões da Bíblia, e cada versão traz uma palavra diferente para esse versículo 1. Não busco coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. Algumas versões diz que não me envolvo com as coisas desse mundo. Outras versões diz que não me deixo envolver. Enfim, o importante aqui, o que o salmista está querendo dizer, é que nós não devemos gastar tempo com aquilo que não vem de Deus, com aquilo que não é importante. Muitas pessoas, infelizmente muitos cristãos, eles acabam perdendo tempo e gastando tempo com aquilo que não é importante, acabam priorizando aquilo que não tem importância, e na verdade aquilo que é importante acabou ficando para segundo plano. E é bom a gente ter em mente, irmãos, que isso, o nosso inimigo, ele fica muito feliz quando isso acontece. Por exemplo, quando você está se preparando para vir para a casa de Deus para prestar louvor ao nosso Deus, isso vai principalmente para as mulheres, né? Às vezes você gasta muito tempo escolhendo a roupa que você vai colocar, às vezes você gasta muito tempo escolhendo o sapato, então você perde o maior tempo com coisas que não é tão importante assim, né? Porque para Deus o que importa mesmo é a sua atitude, a atitude do seu coração. Muitas pessoas, às vezes até que dentro da igreja, acabam se envolvendo com discussões tão bobas, né, tão simples, coisas que não é importante. Por exemplo, aqueles que são um pouco mais antigos, eu não vou citar o nome de ninguém, né, mas antigamente era muito comum igrejas se dividirem por coisas tão simples como: vai ter bateria, não vai? Então, igrejas que não aceitavam que na hora do louvor tivesse bateria tocando no louvor. Algumas igrejas racharam
Eu me lembro de uma igreja aqui em Ribeirão, que ela dividiu por causa disso. Alguns irmãos queriam que tivesse bateria, só uns 10, 15 anos atrás. Hoje já tem bateria nessa igreja. Mas na época, a igreja se dividiu porque alguns queriam bateria e outros não aceitavam. Eu acho interessante que hoje nós não tivemos bateria. Nós vamos saber que todo domingo tem a bateria tocando. Hoje não tivemos bateria. Por quê? Não sei. A equipe de louvor deve saber o motivo. Mas independente de ter bateria ou não, nós estamos aqui reunidos louvando ao nosso Deus. E com certeza Deus está recebendo o nosso louvor, a nossa adoração, mesmo sem ter a bateria tocando. Então, é isso que o salmista aqui está falando. Eu não me envolvo com assuntos que não têm muita importância. Ou eu não perco tempo com aquilo que não é importante. Eu não me envolvo com assuntos que só vai servir para perder tempo. E que às vezes vai servir até de tropeço para alguns irmãos. Então, é importante, principalmente quando nós estamos nos preparando para louvar o nosso Deus, para prestarmos culto coletivamente, a gente saber que nós devemos estar preocupados em adorar ao nosso Deus, em purificar o nosso coração, pedindo perdão para Deus, para limpar, que a gente está sempre cometendo pecados. Então, confessando os nossos pecados e colocando a nossa vida em adoração ao nosso Deus, e não nos envolvendo com assuntos que não têm tanta importância. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso lá no Novo Testamento. Nós estudamos isso no mês passado, na carta a Timóteo. Então o apóstolo Paulo orientando o pastor Timóteo, que era líder da igreja, e então orientando que Timóteo não deveria gastar tempo, e ele deveria orientar as pessoas também a não gastarem tempo com coisas pequenas, com pequenas discussões, pequenas coisas que não iam levar a nada. Então é importante nós estarmos atentos a isso, irmãos. Coisas que não levam a nada. Às vezes as pessoas acabam discutindo, acabam brigando, acabam criando uma divisão dentro da igreja, acaba atrapalhando o seu relacionamento com o irmão. Às vezes você vem para a igreja, mas você fica com o coração meio apertado, porque você não resolveu aquele assunto. E às vezes é uma coisa tão simples, tão boba, que não muda nada, né? A sua situação perante Deus, né? Mas se você deixar aquilo criar raiz no seu coração, a raiz de amargura, aquilo vai atrapalhar a sua adoração a Deus. Por exemplo, eu não sei quantos aqui já se perguntaram sobre isso. Uma coisa que algum tempo atrás me fizeram essa pergunta e a pessoa acabou meio que não aceitando exatamente a orientação da palavra de Deus. Por exemplo, quando Jesus morreu, que dia ele foi crucificado? Na segunda? Sexta. E ele ressuscitou em que dia? Domingo? Mas a Bíblia fala que ele ressuscitou no terceiro dia. Ou seja, sábado, domingo, segundo dia, então. Então, são questões assim que, na verdade, não levam a nada. A Bíblia fala que ele ressuscitou no terceiro dia. Porém, se a gente contar, né, vai ser o segundo dia. Foi crucificado na sexta. Ele ressuscitou no domingo, 2 dias. Mas o importante, irmãos, é que Jesus ele foi crucificado, ele deu a sua vida por nós e ele ressuscitou, ele venceu a morte. Agora, questão de horas, de dias, isso não importa muito, né? O importante é o fato em si.
né? Então, tem certas coisas que a gente vai ficar se perguntando e a gente só vai ter a resposta quando nós encontrarmos, quando nós estivermos lá no céu com o nosso Deus. Muitas coisas nós não temos a resposta da palavra de Deus. Então é um erro aquela pessoa que acha que sabe tudo a respeito de Deus. É um engano. Nós sabemos apenas aquilo que Deus deixou que nós soubéssemos a seu respeito. A palavra de Deus, a revelação da palavra de Deus é uma pequena porção daquilo que Deus permitiu que nós viéssemos a saber a respeito dele. Tem muita coisa, irmãos, que a gente só vai saber, a gente só vai entender quando nós estivermos lá na glória com o nosso Deus, com o nosso Pai. Como diz também o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 13, né, ele fala que, então, naquele dia, quando Jesus vier nos levar, aí nós estaremos face a face com o nosso Deus, e aí então muitas coisas a gente vai poder entender, a gente vai poder perguntar diretamente para o nosso Deus, e aí sim a gente vai ter resposta. Mas por enquanto, irmãos, muita coisa a gente tem que aceitar pela fé, crer que Deus é soberano, que Ele é o Deus Todo-Poderoso e que nós não temos pleno conhecimento da pessoa de Deus. Deus ele não se revelou totalmente, mas Ele revelou uma pequena parte. E Ele revelou aquilo que é importante nós sabermos para que a gente tivesse conhecimento desse Deus e para que a gente tivesse comunhão novamente com o nosso Deus. Amém? Então, irmãos, nós não devemos nos envolver com coisas que não vão levar a nada, ou seja, perder tempo com aquilo que não é importante, valorizarmos muito aquilo que não é importante. Então, o mais importante é nós estarmos reunidos para louvar o nosso Deus. Isso deve começar já quando nós estivermos lá na nossa casa, no nosso trabalho, enfim, onde for, a gente estiver se preparando para vir adorar o nosso Deus, louvar o nosso Deus. A adoração não começa aqui, quando nós chegamos, mas ela começa bem antes. A adoração deve ser, o tempo todo nós devemos gastar esse tempo com o nosso Deus. Amém? Versículo 2, irmãos. O rei Davi continua nos orientando. Versículo 2 ele diz: na verdade, acalmo e assossego a minha alma, como uma criança desmamada nos braços da mãe. Assim é a minha alma como essa criança. Então, no versículo 1, ele orientou que nós não devemos gastar tempo com aquilo que não é importante, ou não devemos nos envolver, principalmente com assuntos deste mundo. Mas a gente deve estar preocupado em nos envolver com as coisas do nosso Deus. E aqui no versículo 2, ele continua nos orientando que nós devemos estar tranquilizar a nossa alma, devemos estar tranquilos diante do nosso Deus. Então aqui ele cita o exemplo de uma criança desmamada, como ele fala. Em algumas versões, uma criança que acabou de ser amamentada pela sua mãe. Então é uma ilustração interessante. A gente vê como uma criança, a criança quando ela está com fome, um bebê, um neném, ela fica desesperada, né? Chorando, gritando, esperneando. Aí a mãe vai dar a mamadeira, né? Amamenta aquela criança. Aí ela sossega, ela dorme, aquele sono tranquilo. Então, assim deve ser a nossa alma com relação ao nosso Deus. Ou seja, nós estarmos tranquilos, descansarmos no Senhor,
como uma criança que acabou de ser amamentada pela mãe. Ela dorme aquele sono tranquilo, ela está junto da sua mãe. Os médicos, os especialistas dizem que a criança sente até o cheiro, né, da mãe, então ela sabe quando que é a mãe dela, quando que não é. Então ela está sossegada porque ela foi amamentada, ela está no colo, nos braços da mãe. Então ela está tranquila, segura, ela sabe que ali ela está protegida. E assim deve ser a nossa alma com relação ao nosso Deus. Nós estamos tranquilos, seguros, sabendo que em Deus nós estamos seguros. O mal não vai nos alcançar se nós estivermos nos braços do nosso Deus, nos braços do nosso Pai, sabendo que Deus cuida de nós, Deus sabe aquilo que nós necessitamos, Deus cuida de cada um de nós, cada necessidade, cada momento que nós precisamos. Deus tem cuidado de nós, e a nossa alma, a nossa reação com relação ao nosso Deus deve ser a mesma que de uma criança que acabou de ser amamentada, está nos braços da sua mãe. Então assim deve ser a nossa relação com o nosso Deus. Nós sabemos que estamos nos braços do nosso Pai, do nosso Deus, do nosso Criador, e ali nós estamos seguros. A gente sabe que o inimigo não vai nos alcançar ali, ele não vai nos atingir, qualquer coisa que ele fizer não vai nos atingir, porque nós estamos seguros nos braços do nosso Deus, sabendo que Deus cuida de nós e que Deus tem feito maravilhas na nossa vida. E já encerrando então, irmãos, versículo 3, e continua dando essa orientação para o povo de Israel, e que isso vale para nós nos dias de hoje. Ele diz: ó Israel, põe tua esperança no Senhor, desde agora e para sempre. Então, a mesma orientação que o rei Davi deu para o povo de Israel naquele momento, serve para nós nos nossos dias. Através do Espírito Santo, a palavra de Deus está falando conosco. Nós devemos colocar a nossa esperança, a nossa confiança, o nosso futuro, as nossas necessidades, enfim, a nossa vida nas mãos do nosso Deus. Não é só agora, enquanto nós estamos aqui reunidos, é gostoso, né? A gente está nessa comunhão, nessa atmosfera, né? de adoração, de santidade, né? A gente sabe como é gostoso e como é único, né? Esse momento em que nós estamos aqui reunidos para louvar o nosso Deus. Só que aí, ao sair daqui, né, cada um vai para a sua casa, né, a igreja de Jesus, ela se espalha por toda a cidade, né, cada um na sua casa, num bairro diferente, mas nós sabemos que Deus continua cuidando de nós. Mas para isso nós devemos colocar a nossa esperança, o nosso futuro, nos nossos dias, nas mãos do nosso Deus, tendo a certeza de que Deus tem cuidado de nós. Então, irmãos, esse salmo serve como orientação para o povo de Deus quando ele se coloca a caminho de adorar ao nosso Deus, a Deus. Então pode servir para nós nessa noite também como orientação. Não vamos gastar tempo com aquilo que não é importante, com aquilo que não vai levar a nada. Nós estamos aqui numa campanha para reformar a igreja. Será que a cor do prédio vai determinar a nossa adoração a Deus ou não? Vocês entenderam a pergunta? Tanto faz a gente pintar a parede de branco, ou de amarelo, ou de vermelho, né? Alguns não gostam da cor vermelha, mas para Deus, será que o vermelho não foi criado por Deus? Será que Deus criou só o branco? O branco é a cor da paz, da pureza. E o vermelho, o verde, o azul. Então, tanto faz, né?
Mas tem pessoas que acabam brigando, não, porque eu quero que seja branco, não pode ser vermelho, não pode ser azul. Irmãos, para Deus o importante é nós estarmos reunidos. Deus vê o nosso coração, a nossa atitude. Então Deus está olhando para cada um de nós nessa hora. Nós conseguimos ver a aparência, né? Todo mundo bonitinho, bem penteado. Hoje não está tão calor, né? As pessoas não estão espaçolidas, né? Estão encaloradas. Mas Deus olha o seu coração, a sua intenção. O que te trouxe aqui nessa noite? Como está o seu coração? Como é que está o seu relacionamento com o irmão que está do lado, o irmão que estava atrás, ou aquele irmão que não veio hoje? Então é isso que importa para o nosso Deus. Essa deve ser a nossa atitude sempre que a gente estiver reunidos como igreja para adorar o nosso Deus. Saber que a adoração começa primeiramente lá na nossa casa, onde nós estivermos, e ela começa, a adoração coletiva, ela começa com a adoração individual. Porque quando eu estou saindo da minha casa, ainda que a minha família toda venha para a igreja, mas a sua atitude, a sua predisposição, ela é individual. Então você, primeiramente, se propõe a vir adorar a Deus. Então aí você vai se reunir com outras pessoas. É como acontecia aqui. Então o cântico dos degraus é justamente isso. As pessoas se reuniam e enquanto elas estavam caminhando até chegar na cidade santa, né, na cidade de Jerusalém, elas já iam nessa atitude de adoração, já iam louvando a Deus. E então elas se reuniam para prestar culto coletivamente. Amém? Que Deus então possa nos abençoar e que a gente possa ter essa atitude de adoração e de confiança em Deus, entregar o nosso futuro, a nossa esperança, os nossos dias para um Deus, porque Deus tem cuidado de cada um de nós. Amém? Deus abençoe.